Gente, Vamos lá. Ok, live. Estamos online. Já? calma. Ao vivo. Ok. Bom, olá para todos. Nosso boletim Palestina de hoje recebe o advogado especialista em direitos humanos, Daniel Kovalik, e o Dr. Khalid Turani, que é presidente da Plataforma Internacional de ONGs para a Palestina. Ambos vão falar sobre o chamado Acordo do Século, né, que ameaça o povo palestino e o que resta do seu território. Eu gostaria de lembrar também que esse boletim é uma parceria que acaba de ocorrer há pouco tempo entre os jornalistas livres e o Ibraspal, aqui no Brasil, e a ideia é se tornar um boletim noticiário semanal, ou até mesmo mais frequente. E a gente está só começando, mas é interessante, a gente está tendo uma repercussão muito positiva, porque a gente nota que o tema da causa palestina ainda é bastante desconhecido aqui no Brasil, né? Que é um trabalho mesmo, um resultado de como a mídia lida com essa questão. A gente está fazendo uma transmissão dessa vez com duas pessoas que falam inglês, então a gente tem a presença aqui também do Felipe Rodrigues, que é o nosso tradutor. A gente vai tentar fazer meio que uma tradução nos dois idiomas, em inglês e em português, para tentar aproveitar aí esses dois idiomas tratando dessa questão. Não é exatamente uma tradução simultânea, é sequencial, justamente para a gente poder atender esses dois públicos. É a primeira vez que o Jornalistas Livres está fazendo isso, então já peço desculpas aí a todo mundo e, ao mesmo tempo, acho que vai dar tudo certo, não é isso, Felipe? Com certeza, no nosso melhor aí para transmitir da melhor maneira possível o conteúdo. Isso. Okay, so thank you, Dr. Khalid and Daniel Kovalik, for being with us today. It's a pleasure and an honor to have you with us. And I was trying to, to present the idea about our topic today. So let's try to begin with Dr. Khalid. Wait a minute. Oh, you want me to start? Yeah, you want me to start, right? Yeah. Okay. The so-called deal of the century is not an agreement, actually, because there's the both parts involved in. So there's a kind of sinister inspiration from Donald Trump announced in January this year, which turned into a campaign planned by Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, decided to end once and for all the possibility of a Palestinian state, and otherwise with Palestine itself as a nation. I would like Dr. Khalid to comment on this initially, your comment about it, and then I will pass the question to Daniel. Então, eu estou perguntando aqui para o Dr. Khalid sobre esse chamado Acordo do Século, que é uma ideia do Donald Trump, né, que ele e o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, iniciaram esse projeto que pretende acabar totalmente com a Palestina. Então, a gente vai ouvir agora do comentário do Dr. Khalid sobre esse tema. Dr. Khalid, please. Indeed. Thank you very much. I certainly appreciate the opportunity to be with you folks. It is amazing. One of the positive things that came as a result of COVID-19 is that we are going online, and I'm now in Brazil virtually. I would love certainly to be in Brazil in person. So first of all, I wanted to thank you for the opportunity to be with you now. Ele agradeceu a oportunidade de estar aqui com a gente, se apresentou e com a possibilidade que a gente tem hoje em dia de fazer essas transmissões online e estar transmitindo aqui para o Brasil essa conversa. Ele basicamente se apresentou e agradeceu a oportunidade.
Indeed. Now, talking about the deal of the century, or what they're calling the deal of the century, to be honest with you, to me, it is, you know, this has been happening already. The deal of the century is already has been implemented. But I think ele falou que o acordo do século, na verdade, já está acontecendo, ele já foi implementado de certa maneira. Yeah. So to kind of give an overview of what is the situation now in Palestine, mainly in the West Bank, I wanted to talk about the situation now and then go on and talk about the deal of the century. Tá, então ele gostaria de explicar como que está a situação agora, atualmente, e aí em seguida expandir um pouco mais sobre o acordo do século. Yes, that right now, as things stand in the West Bank, at least, not in Gaza, just the West Bank, and I'm excluding for a minute the 1948 area, 60% of the West Bank is area that is Area C, that is under Israeli military control. Então, 60%, né, da parte oeste já está sob controle de Israel. The number of settlements, this is from the start of Oslo until now, the number of settlement in the West Bank has increased in number from 144 settlement to 552 Israeli settlement in the West Bank. Então, subiu de 144 para mais de 500, né, a ocupação da parte oeste. Now, the number of settlers in the West Bank since Oslo until now has increased almost 3.5 times, from 252,000 to 800,000. Então, subiu de 252 para mais de 800, né? And land confiscation by the Israeli occupation has increased by 368% since Oslo. E a ocupação de terras, né, por Israel, subiu para mais de 368, né? Subiu bastante. Yeah, 368%, exactly. So 368%. Yeah. So now what they are proposing in the deal of the century is basically they want to kind of give a seal of approval on this hegemony, this Israeli occupation's plan to overtake the entire area of Palestine. E o que eles estão propondo com o acordo do século, basicamente, é selo de aprovação, né, dessa ocupação. And as a matter of fact, in the deal of the century, it says in very specific terms, it says the land from the river to the sea is the historic land of the Jewish people. Ele fala que as terras do rio até o mar são as terras dos judeus. So now with all of these facts on the ground, considering that the number of settlements, the number of settlers, the land confiscation, and the control of the Israeli military over Palestinian lives, then they came with the deal of the century, which was the icing on the cake. Então, depois de todos esses dados, né, que ele mencionou, depois de tudo isso, e aí eles vêm com o acordo do século como se fosse a cereja do bolo, né? Right. Now, I know I'm probably now speaking to a friendly audience that probably knows some of these facts or very sympathetic to the cause of Palestine and the dilemma of the Palestinian people. Tá falando com as pessoas que conhecem a situação ou que simpatizam com o dilema do povo da Palestina. Yeah, then I
prefer, and you know, we can be seem as if we're complaining and as if we're just moaning and just crying foul about what is going on. But I really would like the discussion to go to a little bit different sphere, or to an advanced level, talking about what is it that we can do. Tá, então ele falou que pode parecer que tá reclamando, reclamando demais sobre isso, chorando, reclamando, mas na verdade ele quer levar a discussão para outro nível, que é realmente explicar o que está acontecendo e principalmente o que pode ser feito a respeito. Yeah, there is no argument about that Trump is a racist jerk. There is no argument about that. There is no argument that Jared Kushner is a very ignorant person whose only claim to expertise on this matter is that he read 25 books on it. And the fact that David Friedman, who is the US ambassador, who is basically the mentor for Jared Kushner, is an extremist. I mean, he is ultra extremist Zionist, operating both as Israeli and as an American ambassador. Então, ele falou que, indiscutivelmente, o Trump é racista e é um tolo racista, né? E as pessoas também que trabalham com ele, que ele citou, tem esse viés, né? Esse viés racista e tolo. Né? Yeah, and basically, it is well established that Trump is a racist who is megalomaniac, only concerned about himself. That is one fact, if you want to translate that, or I think you did already. Yeah. Mm-hmm. The other one is that Jared Kushner is a very ignorant person. The third one is David Friedman, who is the US ambassador to Israel, is an ultra extremist. I mean, really at the very far end of extremism as far as supporting the Israeli occupation. So these are the facts. And I will stop here because I probably have exhausted my 5 minutes. So these are the basic facts about what we are dealing with. And then as the discussion goes, I want to talk about, well, okay, this is the Israeli occupation. What do we need to do? Basicamente, ele só quis colocar a base da discussão aí, que ele diz que, sem dúvida, o Trump é uma pessoa racista, e as outras pessoas que ele mencionou também tem essa questão de xenofobia, racismo, e isso é a base para começar aí a falar. E ele passou a vez dele pro Daniel agora. Uhum. Isso. Eu acho que vai ser interessante o Daniel complementar isso que o Dr. Khalid está falando. E também, como eu disse no início, nós sabemos que muito pouca gente aqui no Brasil sabe sobre a causa palestina, né? Existe muita distorção em todos os meios e até mesmo as pessoas que apoiam os palestinos se confundem com várias dessas questões. Então, eu vou perguntar ao Daniel se ele não acha que isso é estranho, considerando que são pelo menos 70 anos de luta, né? E como é que a mídia americana trata essa questão e como está tratando essa questão do acordo. Não, eu vou fazer a tradução para ele. Vamos lá. Daniel, here in Brazil, we know that very few people knows about the Palestinian cause. There is a lot of distortion in all media, and even the people who support the Palestinian cause are confused with several of these issues. So don't you think it's very strange, considering that it's at least 70 years of struggle? And so I would like you to comment what Dr. Khalid said, but also comment about how does the American media deal with the Palestinian issue, the cause, and how they are dealing right now with the so-called deal of century. Your microphone. Não tô. Yes. First of all, I just want to say I'm very honored to be with you today. To talk about the Palestinian people is a very sacred thing for me. And to be with my Brazilian comrades is also a wonderful experience. Ele está agradecendo aí a oportunidade de estar aqui,
de falar sobre o povo palestino, que diz que é algo sagrado para ele, é algo importante, e agradecer ao público brasileiro que está assistindo. So, just to start, in the U.S., first of all, I think generally the media portrays the Palestinian people as somehow the aggressors in this conflict. Então ele diz que nos Estados Unidos a mídia, de certa maneira, retrata os palestinos como se fossem os agressores. When it's in reality, it's quite the opposite. Quando na verdade é o contrário. So first of all, we have to go back to, we could start in many places, but just for brevity's sake, I'd like to start in 1948 with the Nakba, also known in English as the tragedy or the catastrophe. Então ele quer começar por 1948, que é conhecido como a catástrofe ou a tragédia. A Nakba, como nós chamamos, a gente fez um programa especial sobre isso também. We did a special program about the Nakba recently, so it's very important to you speak again about it. Right. So after World War II, Israel was, granted as a Jewish state in recompense for the Holocaust. Can you repeat, please, the last part? Yes. So after World War II, Israel was set up by the United Nations as a Jewish state in compensation for the Holocaust. Então Israel foi colocado como Estado judeu pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. And of course, the Holocaust was a terrible thing in which 6 million Jews were killed. E o Holocausto foi algo horrível, né? 60 milhões de judeus foram mortos. But there's almost this memory loss, or this, people forget it was the Germans that did this, not the Palestinians. E parece que tem uma perda de memória, que as pessoas esquecem que foram os alemães que fizeram isso e não o povo da Palestina. But ultimately, the Palestinians have paid the price for what the Germans did during World War II. Mas os palestinos são quem pagam o preço pelo que os alemães fizeram. And so in 1948, when Israel was recognized as a Jewish state, you had the Nakba, which was a forcible removal of over 700,000 Palestinian people from their land and their houses. E as pessoas palestinas, depois de 1948, foram forçadas a sair de suas casas com a declaração do Estado. And many Palestinians were killed during this period as well. E muitos palestinos foram mortos também durante esse período. And so this was, by the way, by definition, a genocide, because one of the prohibitions of the Genocide Convention is the forcible removal of a particular ethnic group from their land in order to destroy in whole or part that ethnic group. And this meets that definition. Então ele diz que isso é genocídio porque se enquadra na definição de genocídio, em uma das definições que seria de forçar um grupo étnico a sair de suas terras e perder a sua cultura, a sua identidade. And in the Western world, the Nakba has been largely forgotten and put away in the memory hole. E isso no mundo ocidental foi esquecido na memória das pessoas. And, I heard something from the great journalist John Pilger. He said that he met Palestinians that still hold the keys to their homes that were taken in 1948. E ele ouviu também em uma outra entrevista que tem palestinos que ainda têm até as chaves das suas casas que foram tomadas lá em 1948. Which is such a profound experience that all of us, have to have empathy for.
E é uma experiência profunda aí sobre o que aconteceu antes. Meanwhile, since 1948, Israel has continued to encroach upon Palestinian territory, to take it over, and to leave a smaller and smaller pieces of land for the people in Gaza and the West Bank. E foram forçados a viver em territórios cada vez menores. And so Dr. Khalid mentioned the West Bank. I want to talk a little bit about Gaza. Can you repeat, please? Sorry. Yes. Dr. Khalid mentioned the West Bank. I would like to talk then about Gaza. Tá, então o Dr. Khalid falou sobre a costa oeste e agora o Dan gostaria de falar um pouco sobre Gaza. As Noam Chomsky has said, Gaza is the largest open-air prison in the world. E Gaza, can you repeat, sorry, this part? Yes, as Noam Chomsky has said, Gaza is the largest open-air prison on earth. E Gaza é a maior prisão a céu aberto da Terra. É como diz de acordo o Noam Chomsky. O Chomsky, okay. Yes, so you have nearly 2 million people living on now a very small plot of land in Gaza. They have electricity only for a few hours a day. E tem mais de 1 milhão de pessoas morando num espaço, território minúsculo em Gaza, e eles têm eletricidade só por algumas horas no dia. In large part, they're now denied running water and sewage. E além disso, ainda é negado, eles não têm água suficiente nem saneamento adequado. And in fact, what Israel has been doing for years is doing things like tainting freshwater supplies and the beach with sewage. E o que o Israel tem feito são essas faltas, né, de água, de saneamento por todo esse tempo. Flooding farm fields with sewage. Formando esgotos a céu aberto, sem saneamento adequado, basicamente. Destroying crops, destroying olive trees. Destruindo plantações, árvores. Destroying chickens and sheep. Israel's destroying all of the things in Gaza that support human life. E Israel está destruindo todas as coisas em Gaza que ajudam eles, né? Ovelhas, animais, né? Galinha, está destruindo tudo. This constitutes a violation of the Geneva Conventions, but also isso constitui uma violação da Convenção de Genova, but also a slow-moving genocide. E também genocídio a passos lentos. 2 years ago, the United Nations predicted that by 2020, Gaza would be unlivable. How long ago? 2 years ago, 2018. E em 2018, 2 anos atrás, as Nações Unidas previram que em 2020 Gaza seria um território assim inabitável. And recently the UN said what we predicted has happened. Gaza is unlivable. E o que eles previram aconteceu. Gaza é um local inabitável. And that is Israel's plan, to make it unlivable and either to drive the Palestinians to their death or to force them into Jordan. Esse é o plano de Israel, deixar um território inabitável e forçar os palestinos a saírem dali. And again, that is genocide. E mais uma vez, isso é genocídio. And I'll leave you with one, I think emblematic note. Not only is Israel attempting to destroy the Palestinians as a people.
E ele queria dizer uma última coisa, que não apenas Israel está tentando destruir os palestinos como pessoas, they're trying to destroy the memory of the Palestinian people. eles estão tentando destruir a memória também do povo palestino. And what do I mean by that? So 2 years ago, there was a book on Amazon that was a bestseller. It was called The History of the 2 anos Palestinian atrás People. tinha um livro que foi um best-seller, que é chamado, what's the name again? The History of the Palestinian People. A História do Povo Palestino, o nome do livro. It was 300 blank pages. Era 300 páginas em branco. And people love this book, those who support Israel's domination of Palestine, because the joke was that the Palestinians have no history. E as pessoas que são de acordo com Israel gostaram, como se fosse uma piada, de que eles não têm história, as páginas em branco. And that is exactly what the U.S. and Israel want us to believe. E isso é exatamente o que os Estados Unidos e Israel querem que a gente acredite. And that is why, you know, having a forum like this to talk about the Palestinian people, to defend their rights as a people, to defend their history, to defend their memory is so important. E é por isso que defender o povo palestino, defender os seus direitos, defender a sua história como povo, é por isso que isso é tão importante. Thank you. Obrigado. Thank you. Thank you, Daniel and Felipe. I would like to... Eu vou perguntar, deixa eu falar em português primeiro, né? Para o Dr. Khalid, agora, sobre a questão desde a fundação do movimento sionista, que é de 1897, principalmente depois da declaração de Balfour, né? Quando os sionistas passaram a ambicionar a Palestina para a implantação do seu projeto colonial, que se concretizou com a partilha feita pela ONU em 1947. Nós sabemos que o Trump é pressionado pelo lobby judaico, então eu queria que o Dr. Khalid, que vive nos Estados Unidos, comentasse como é que ele vê esse lobby sionista. So, Dr. Khalid, we know that this process is a long one since the foundation of the Zionist movement, and mainly after the Balfour Declaration, when the Zionists started to aspire to Palestine for the implantation of its colonial project, we can say like that, and that was accomplished with the sharing made by the UN in 1947. And we know that Trump is pressured by the Jewish lobby. So I would like you, who lives in the United States, could you tell us, now you see the Zionist lobby there inside the United States and with this deal of the century. Indeed, I appreciate it. And I wanted to thank Dan for this historic overview. And I want to start where he finished, that the pro-Israel groups and those who support Israel are not only interested in the ethnic cleansing of the Palestinian people from Palestine, but rather also the memory cleansing of the Palestinian people from the land. Not only are... Então ele falou, ele apenas agradeceu o Dan pela introdução que ele fez e concordou com ele, né, que aqueles que estão de acordo com Israel, eles querem destruir não só o povo, mas as memórias também do povo da Palestina. Indeed, now we're finding that the Israelis are stealing, after they stole the Palestinians' land, they are stealing the Palestinians' falafel and the Palestinians' cuisine, and even the Palestinian kufiyya. Então eles estão roubando não só as terras, mas também a comida, a culinária da Palestina e a parte cultural também.
And I wanted to share with you a little story that one time there was a discussion that hummus is Israeli cuisine, and Israeli was telling me that how can you prove to me that hummus is Palestinian and not Israeli? Então, ele disse que até uma coisa engraçada aconteceu, que o hummus, né? Estavam falando que é uma comida de Israel, e ele falou, como é que você pode provar que é da Palestina e não de Israel? Então, sim. Yeah, which is really prove how vulgar they are in trying in a shameless way, after stealing our land, to steal our memory and our culture and our cuisine. Isso mostra o quão vulgares eles são e baixos de, depois ainda de roubar as terras, quererem roubar a culinária e a cultura também. Yeah, and my answer to him was, I'll bet you $100 to a donut that we will bring 100 Jewish grandmothers, and we'll bring 100 Palestinian grandmothers, and we ask them to make hummus from scratch, and let's see who can make it from scratch. I bet you money, e ele falou, Jewish grandmothers would not be able to do it. E ele falou que ele aposta para esse cara que ele apostar R$100 para trazer 100 avós judeias e 100 avós da Palestina, e pedir para elas fazerem do zero, fazerem o hummus, e para ver quem que sabe fazer realmente. And I don't want to trivialize the issue of Palestine into hummus and falafel, but I think it goes to prove how shameless they are in trying to claim everything in that land, even our history, our culture, and our cuisine. Então ele disse que usou isso apenas com exemplo para ilustrar como que essa situação se dá, de querer roubar não só as terras, mas também a cultura, a culinária e outras coisas além da terra. I bet you for sure, if we bring 100 Israeli grandmothers, they can cook for us Polish food, they can cook for us American food and Russian food from different parts of Russia. They can cook Moroccan food, they can cook French cuisine maybe, but they cannot make Palestinian food that they're claiming it is their own. Ele falou que se trouxesse 100 avós de Israel, elas vão saber cozinhar comida da Polônia, comida de Marrocos, comida até dos Estados Unidos, de vários lugares, mas não vão conseguir fazer a comida da Palestina. So to summarize, basically, as a Palestinian, my issue with the Israeli occupation is not with the Jewish component of the occupation or that Jews who were victims of horrible Nazi crimes in Europe. My problem is not with them or them coming to my country, to Palestine, to live in Palestine. My problem with them is that they did not come to live side by side with us. The problem is that they came to replace us. They came to come instead of us, not to live as, let's say, refugees or people who are seeking peace and just a place for them to be safe. They're not seeking safety, but rather they're coming to replace the indigenous people or the Palestinians. Então ele falou que o problema dele com Israel não é com as pessoas de Israel em si, de terem vindo pro país, porque eles não vieram para dividir as terras ou vir em paz, para viver em harmonia junto. O problema é que eles vieram dessa maneira agressiva, querendo substituir eles, em vez de viver em paz. Okay, I think I'll stop here and I'll wait for other questions to elaborate a little bit more. Então ele vai esperar as próximas perguntas para elaborar um pouco melhor sobre o assunto.
Juliana? Tá no mudo, Juliana. Yes, thank you, Dr. Khalid. Eu vou perguntar agora para o Daniel, pedir para o Daniel complementar e comentar um pouco sobre como o Donald Trump ele acelerou o processo de reconhecimento dessas ilegalidades de Israel, né, na ocupação dos territórios palestinos. O principal deles foi o reconhecimento de Jerusalém como capital da ocupação, e esse enfraquecimento serve para sepultar o direito de retorno que é assegurado pela Resolução 194, que é de 1948, né? Então, eu vou perguntar ao Daniel, que é norte-americano, tem vários livros publicados sobre a política externa dos Estados Unidos, especialmente a retórica de guerra, né? Se existe diferença entre como democratas e republicanos olham para essa questão palestina. So, Daniel, after Donald Trump, that process of recognizing Israel illegalities in the occupation of Palestinian territories was accelerated. The main one was the recognition of Jerusalem as the capital of the occupation. And this weakening serves to bury the right of return who is ensured by Resolution 194 from 48, actually. And I would like to know about you, like an American, and has several books published about the foreign policy, especially the war rhetoric. If there is a difference in your society between how, for example, Democrats and Republicans look at the Palestinian cause and the things they, how they deal with it on the Congress. Yes, I would say in general, there is very little difference between how the Democratic and Republican parties view Israel and the Palestinians. Então ele diz que, em geral, tem uma diferença bem pequena como os republicanos e os democratas veem essa questão, né, da Palestina. There is bipartisan support for Israel and for the Israeli project to displace the Palestinian people. E tem esse processo, esse viés parcial, essa visão parcial para ajudar o povo de Israel a invadir a Palestina. In fact, even during this pandemic, when the U.S. government has been unable and unwilling to protect its own people from this virus, it has, the U.S. Congress has approved record support, record aid, much of it military, to Israel. E mesmo nessa situação atual da pandemia, onde os Estados Unidos não é capaz e também nem quer ajudar nessa situação da pandemia do país, ainda assim ele enviou suporte, they sent support, right, to Israel. Really, Israel is considered like the 51st state of the United States. E diz que Israel é praticamente considerado o 51º estado dos Estados Unidos. It is the U.S. and in general the Western outpost in the Middle East. Ele fala que é como se fosse um posto oeste no Oriente Médio dos Estados Unidos. And the two parties agree on this. E os dois partidos concordam com isso. And the few people in Congress and the few intellectuals in the U.S. who support the Palestinian people are condemned. E as poucas pessoas no Congresso dos Estados Unidos que suportam a Palestina são condenados. You saw Seth Rogen, the famous actor, recently said that, and here's an educated guy, avant-garde guy, right? He recently said that he was told lies his whole life about Israel. E até ator que what's the name of the actor? Seth Rogen. Ele falou até que o Seth Rogen também. Can you repeat this part about? I'm sorry, Seth Rogen. So he's Jewish, and he's probably in his 40s,
And he said for his whole life, he's been lied to about Israel. E ele fala, ele é judeu, tá por volta dos 40 anos e diz que a vida inteira mentiram para ele sobre Israel, ele diz. And he's a very educated guy, a very avant-garde guy. E ele é um cara bem educado, que teve uma boa educação, estudou em escolas boas. And he says that because of what he was told, he believed no one lived in Israel before it was created. E mesmo assim ele acredita nessa versão que contam para ele de Israel, porque foi o que contaram para ele e o que ele acredita como verdade. But then he had to apologize later for saying that, because you can't say those things in the United States. E ele teve que se desculpar por isso depois, porque você não pode dizer essas coisas nos Estados Unidos. And so, you know, to me, that's very telling. And many professors have lost jobs because they speak in favor of the Palestinian people. E por isso que ele está falando em favor das pessoas da Palestina. It is a verboten. Do you know that verboten? That's a German word. It is a verboten or a prohibited subject in the United States to speak in favor of the Palestinian people. E é um assunto praticamente é um assunto proibido nos Estados Unidos, falar em favor da Palestina. And again, the liberals will attack you as much as the conservatives on that. E os liberais vão te atacar tanto quanto os conservadores sobre isso. That is, I guess, all I have to say in terms of that. Yeah. E isso é o que ele tinha a dizer sobre o assunto. Okay, I would like to know if Dr. Khalid wants to say something about this last topic. Agora o Khalid vai falar Your pouco sobre o microphone. tópico. Your microphone, please. Sorry. What I wanted to say is, as the administration in the United States is becoming more extreme, as the government in Israel is becoming more extreme, as the establishment support of Israel is going to even more extreme, we're finding Seth Rogen, Beinart writing in major publications reversing themselves on Zionist views that has been the norm in the United States. E ele diz que está chegando a um extremismo cada vez maior na administração dos Estados Unidos, em Israel, que levam a essa situação xenofóbica que a gente vê. So what we're finding that throughout the world, really, the BDS movement is gaining ground. We're finding among Zionists, especially among youth, either who are Zionists or supporters of Israel, they are reversing themselves or reconsidering the views that they have historically taken on the conflict and on the Israeli occupation in Palestine. E essa questão xenofóbica acontece até entre as pessoas mais jovens, né? Mas que elas estão reconsiderando também aquilo que foi contado para elas com essa versão histórica. Even as a liberal democratic party that is liberal on everything, except they agree with the Trump on supporting the Israeli occupation of the Palestinian people. E falou que o Partido Liberal, que apesar de ser liberal, ele concorda com o Trump na invasão da Palestina. They agree with Trump, right? With this. Right, they agree with Trump, correct. E ele diz que eles concordam com o Trump. So then what we're having here, we're having a disconnect between the grassroots and the population at large on one hand,
and the establishment, political parties and governments, and you know, whether Republicans or Democrats, there is a complete disconnect when it comes to the issue of Palestine. E tem uma completa desconexão, uma falta de conexão quando se trata desse assunto da Palestina, entre a política e entre o povo. Yeah, and we saw that most obviously was how the Democratic Party in the United States dealt with Bernie Sanders, and how it was the establishment in the Democratic Party that derailed Bernie Sanders' attempt or bid for the presidency in the United States. Can you repeat this part? Sorry. Yeah, we saw that this disconnect is most obvious when the establishment in the Democratic Party derailed Bernie Sanders' bid for the presidency. E ele falou que essa desconexão fica ainda mais clara quando levou a presidência. What's his Bernie Sanders. Bernie Sanders. Right, and we saw that also in another campaign when one of the most powerful pro-Israel members of Congress. Então ele falou que nessa campanha eles viram que dos membros do Congresso mais a favor de Israel, dos membros mais a favor, lost his congressional seat to an unknown newcomer to politics. E ele perdeu o assento dele por outro candidato político desconhecido. And that member of Congress is Eliot Engel. Excuse me. E o membro do Congresso, opa. Sorry. O celular ali. Yeah, sorry about that. So we found that Eliot Engel, who's an extremist pro-Israel Zionist, losing his congressional seat to an unknown comer with a 30% difference in the voting. So he lost by a large margin to a newcomer, which tells me that this disconnect between the political establishment and the population is very clear and very well defined. E ele fala que essa desconexão entre o que acontece na política e a população em si fica bem clara quando esse político perdeu o assento dele, um político que era bem a favor de Israel, ele perdeu por uma margem ampla para novo candidato. And that gives me hope that what we are seeing now, this extra support or support to an extremist agenda for the Israeli occupation in Palestine is now confined to the elites and not supported by the population. E o fato desse político não ter sido eleito, perder o assento para outro, pela população, dá a ele esperança de que, na verdade, essa questão extremista não é uma coisa que está no povo inteiro dos Estados Unidos, mas mais na política e mais nas elites, principalmente. Okay, so Donald Trump and Jared Kushner and David Friedman and all of those extremists can have whatever plan that they want, the deal of the century, the deal of the millennium, or the deal of the decade. The Palestinian people continue to exist on their land. They continue to resist the occupation. E ele falou que o Trump e todos esses políticos com essas ações extremistas, eles podem fazer o acordo do século, o acordo do milênio, o acordo que seja, que o povo palestino continua existindo ali. And the support for the Palestinian people in the world is increasing. E o apoio à população palestina no mundo
está aumentando. Support for the Israeli occupation is shrinking. E o apoio à ocupação de Israel está diminuindo. And people all over the world are going to have to make a decision which side of history they're going to be on. Are they going to be on the wrong side of history or on the right side of history? E as pessoas no mundo vão ter que decidir em que lado da história eles vão ficar. No lado certo da história ou no lado errado da história. It was in our lifetime that the apartheid regime in South Africa was dismantled. Foi durante a nossa época agora em que o apartheid na África foi desmantelado, acabou. So you can imagine how embarrassing it is for anyone who in the 80s was advocating for the apartheid regime in South Africa, and now the entire world is looking at it as a crime against humanity. It was a pariah regime that should not have existed, but those who supported it are still alive today, and I'm sure they are very embarrassed and very ashamed of that. E ele diz pra gente, se a gente consegue imaginar o quão vergonhoso que é as pessoas que ainda estão vivas hoje, que na década de 80 apoiavam o apartheid, defendiam o apartheid, e hoje é uma coisa no mundo inteiro que todo mundo sabe que está errado, e o quão vergonhoso deve ser essas pessoas terem defendido isso durante a vida delas. And I will end this part at least by saying, for me personally, ele quer terminar essa parte dizendo que para ele pessoalmente, as a Palestinian who was born in a refugee camp and who grew up in a refugee camp, e como palestino que cresceu num campo de refugiados, que conhece o campo de refugiados, and yet as an American citizen who have lived in America for many decades, e como também um cidadão americano que mora nos Estados Unidos há várias décadas, I definitely wanted to go back to the place where my mom and dad were born, on the shores of the Sea of Galilee in Palestine. Ele gostaria e ainda preferiria voltar e estar no lugar onde os pais dele, a mãe e o pai dele nasceram e ver aquele lugar mais uma vez. Thank you. I'll stop with that and I'll continue just to give others a chance to talk. We all hope the same, Dr. Khalid. We all wish the same to you, to the Palestinian people. Thank you very much. Bom, a gente está quase caminhando aqui para o final dessa transmissão e eu gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo, se quiserem fazer perguntas, enviar perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, lembrando que a gente está hoje aqui com o Daniel Kovalik, que é advogado, especialista em direitos humanos e autor de vários livros críticos à política, à retórica de guerra e à política externa dos Estados Unidos, e o Dr. Khalid, que é o presidente da plataforma de ONGs, a plataforma internacional de ONGs, que vive também nos Estados Unidos, a plataforma de ONGs que atuam, que trabalham na Palestina. Bom, a gente sabe também que, como vocês tiveram a oportunidade de ouvir, existe uma total negação do direito ao retorno dos palestinos à sua terra, e essa é uma das maiores violações dos direitos deles, bem como um dos maiores obstáculos também ao país, né? Os Estados Unidos perderam aí totalmente o seu papel de mediador justo, honesto. Eles contribuem ativamente para a aplicação estrita desse plano da direita nacionalista judaica, que é anexar os territórios ocupados e perpetuando aí essa ocupação, duas questões que estão no centro do conflito. Então, eu gostaria de saber dos dois, eu vou perguntar para os dois, o que eles acham que os movimentos sociais organizados aqui em todo o mundo, mas principalmente, especialmente aqui no Brasil, o que eles podem fazer em relação a isso. So, I would like to ask you both, Daniel and Khalid, well, first of all, I said to our audience that if they want, they can send questions to you.
we're gonna try to organize these questions. There's a lot of questions, a lot of comments here. We are heading towards the end of our broadcast. So this denial of the right to return is one of the, we can say, the biggest violations of Palestinian rights, as well as one of the biggest obstacles to peace. And USA, we can say, also has lost totally the whole fair and honest mediator. And they actively contribute to the strict application of the plan of this Jewish nationalistic right, annexing the occupied territories and perpetuation the occupation, to issues that are at the heart of the conflict. So I would like to know you about what the social movements, what you think that the social movements from around the world, but especially here in Brazil, can do in relation to this. But first, I wanted to object to the description that the U.S. has lost its role as an honest broker. I just don't believe that the United States was ever an honest broker between the Palestinians and the Israelis. And I'll give the opportunity to Dan to answer your question first. Sim, o Dr. Carli fez comentário, porque quando eu pergunto para ele, quando eu digo para ele que os Estados Unidos perderam esse papel de mediador, perderam a credibilidade para fazer essa mediação no conflito entre a Palestina e Israel, ele disse que, na verdade, os Estados Unidos jamais tiveram essa credibilidade. Tá correto? I agree with you, Dr. Carli. So I guess Daniel could start. Well, to cut to the chase, the best thing the Brazilian people can do for Palestine and for the world is to get rid of President Bolsonaro. Então ele falou que, para quebrar um pouco o clima, a melhor coisa que os brasileiros podem fazer agora é se livrar do presidente Bolsonaro. He is a lapdog of the United States and of Donald Trump. And the world needs a strong Brazil who goes its independent path, like that of Lula da Silva, and who rejects U.S. imperialism. E ele diz que o Brasil tem que se livrar desse tipo de presidente, que é melhor o Lula do que o Bolsonaro. And so, and I'm just being very frank here and I know that the U.S. played a role in getting Bolsonaro elected and getting Lula imprisoned. The U.S. has interfered in Brazil. But, with that said, Bolsonaro must go. E ele diz que os Estados Unidos tem uma grande influência sobre isso, em apoiar o Bolsonaro e querer que o Lula fique preso. Apesar dos Estados Unidos apoiar isso, ele diz que ainda assim, a opinião dele, o Bolsonaro tem que ir embora. And so what in addition, again, I think we have to start with education in both Brazil, the United States, and elsewhere. We have to educate our peoples about what truly is happening in Palestine, about the, again, genocidal aims of Israel and the United States in Palestine. That is the first place to start. Então, o primeiro local para começar tem que começar na educação. As pessoas receberem uma educação melhor, serem melhor informadas, no caso aí da situação da Palestina. E o primeiro ponto é esse, começar com uma boa educação. And then the next step is to support the BDS movement, to support which is a very similar movement, in fact, a movement inspired by the anti-apartheid movement, to boycott Israeli products, to refuse to go on vacation in Israel, to stop supporting Israel
as long as this occupation continues. E em seguida parar de apoiar Israel e o movimento que ele falou, Juliana, BTS movement, right? BDS, yes. O BDS é o movimento de boicote a Israel. Sim, BDS. Exato. É o apoio ao movimento. You know, to add to what Dr. Khalid said, time is on the side of the Palestinian people. E para adicionar algo que o Khalid falou, o tempo está do lado do povo da Palestina. First of all, because the Palestinian people are survivors. They're a resilient people. Primeiro porque o povo da Palestina, eles são sobreviventes, são pessoas resilientes. But also because, as Dr. Khalid has said, young Jews are by and large not supporting Israel. E também pelo que o Khalid falou, que os judeus, os jovens não apoiam Israel. Israel is losing the younger generation. E Israel está perdendo as gerações mais novas. And so that is a great hope as well for being able to win this struggle. E isso é uma grande esperança para vencer essa batalha. You know, there's an interesting saying I heard recently, which was very profound, and I think younger Jews have figured this out. There's a saying among Zionists, most Jews don't believe in God, but they believe God gave them Israel. Ele diz que tem um ditado que talvez os judeus mais jovens vão entender, que diz que os judeus, um dito que diz que os judeus não acreditam em Deus, mas acreditam que Deus deu a eles Israel. God gave them Israel, right? So you can see that it's based on a lie. Israel's based on a lie, and it cannot stand. Ultimately, the truth will out. Então ele diz que nisso, assim, dá para ver que Israel, ela é baseada, construída numa mentira, e por isso não vai continuar, vai terminar uma hora, a luta vai ser vencida. So the struggle must continue. Então a luta tem que continuar. And I guess I'll make you a promise. If you get rid of Bolsonaro and we'll get rid of Trump. How's that? I hope that's a deal. Então ele quer fazer uma proposta pra gente, ele quer fazer uma proposta aí com a gente. Se a gente se livrar do Bolsonaro, eles vão se livrar do Trump também. Ele quer saber se vocês estão assistindo, aceitam essa proposta. Thank you. Perfect. It will be perfect. If I can answer. Dr. Khalid, please, Dr. Khalid. Thank you very much. I think what the people in Brazil can do, a couple of things. I think the recipe that the pro-Israeli groups are using in the United States, they're also using in Brazil, they're using all over the world, which is that the history of Palestine doesn't exist. They went to a country, a land without people, to people without a land. Ele está falando então que a receita que está sendo usada nos Estados Unidos também é a mesma receita que está sendo usada no Brasil, que está sendo usada em vários lugares, que é isso, que a Palestina não tem uma história, que não tem suas terras. Which is really contrary to anything, historic. You know, when they called it the land of milk and honey, there were people who were bringing the milk and making the honey, and those people were existing in the land. When Abraham came into Palestine, he found people in it, and I will go ahead, and then I will. Quando ele falou que quando Abraão chegou na Palestina, ele encontrou as pessoas lá. Então, estão querendo apagar uma história que existe. When Abraham's wife Sarah died in Al Khalil in Hebron,
Quando a esposa de Abraão morreu, where she is buried today, actually, onde ela está enterrada hoje, na verdade, he went and he wanted to bury his wife. He went and he purchased the grave where he will bury his wife. ele queria enterrar a esposa dele e queria comprar o túmulo, o local onde a esposa dele estava enterrada. So Abraham, the great prophet of the Muslims and the Jews, actually didn't steal the grave for his wife. He purchased it from the Palestinians who were living in the land. Então, o Abraão, o profeta, ele não roubou o túmulo da esposa dele. Ele, na verdade, pagou aos palestinos pelo túmulo. The reason I bring this story up is really to tell people the issue of Palestine and the Israeli occupation is a very simple issue. It is not complicated. E o motivo dele ter falado sobre isso é para dizer que esse conflito de Palestina e Israel, na verdade, é algo bem simples, não é algo extremamente, por um motivo extremamente complexo. Yeah, and to basically, to put it simply, and this is my invitation to people who are hearing us, is that the issue of Palestine is an issue of people who are indigenous people. Invaders came from the West, from other countries, mainly from Europe, and they didn't come to occupy our land and let us live there. They didn't come wanting to live side by side with us, but rather they came to replace us. It is as simple as that. And I believe that people make it more complicated. E ele falou então que não é uma questão complicada, é uma questão bem simples. A questão da Palestina é que eles estavam nas terras deles e que foram ocupadas por outras pessoas que não vieram ocupar só para morar ou para viver lado a lado, mas para realmente substituir eles. And because the pro-occupation narrative is very weak, they try to intimidate those who will disagree with the pro-occupation narrative. Ele diz que como o discurso a favor, né, da ocupação de Israel, como esse discurso é fraco, então eles se utilizam da força, da violência para sustentar isso. And that intimidation takes the form of now equating a criticism of Israeli occupation of Palestine with anti-Semitism. E essa violência usada, essa força, é um fator que faz com é um favor que torna essa ocupação mais fraca, que as pessoas percebem o quão isso está errado. Yeah, intimidating those who are critical of Israel by accusing them of being anti-Semitic and equating being critical of the Israeli occupation with anti-Semitism. Ele basicamente repetiu o que ele tinha falado agora. Yeah, and I think the response to that is when you are critical of Israel and someone wants to accuse you of anti-Semitism, don't chase that rabbit. Come back to the issue. Say, okay, put aside. We are talking about the human rights of indigenous people. We're talking about the human rights of the Palestinians. We're talking about the apartheid regime and the exercise of apartheid in Palestine against the indigenous people. Talk about that and don't chase the rabbit of anti-Semitism, because that is now a broken record and people are tired of it. Então ele diz que nas situações, em vez de ficar falando do antissemitismo, voltar para o tópico principal, que é o que realmente deve ser discutido, que é toda essa questão que ele falou, da invasão de terras e do fato de eles não terem vindo para dividir e viver lado a lado, mas sim para expulsar, para substituir eles na terra. E essa é a questão principal. At the same time, we have to recognize that anti-Semitism and racism against Jews
and against blacks and against others does exist. So anti-Semitism is alive and well, but it does not equal being critical of the Israeli occupation. Então ele diz que o antissemitismo existe, o racismo existe com os judeus, com os negros e com pessoas que sofrem preconceito existe, mas o que tem que ser discutido são os fatos que acontecem e não ficar se baseando em preconceitos, em visões realmente de preconceito e não nos fatos que devem ser discutidos. So I think standing in solidarity with the Palestinian people requires a person not to be anti-Semitic, not to hate Jews because they are Jews, and not to be racist against Jews because of who they are. I believe standing in solidarity with the Palestinian requires a person not to be racist against Jews and not to be anti-Semitic. Então, qual que é o pré-requisito assim para uma pessoa estar a favor da Palestina e apoiar a causa? Isso requer que a pessoa não seja preconceituosa e não seja racista e entenda realmente a situação sem essa visão preconceituosa. And standing in solidarity with the Palestinians means also to be very clear in not supporting the Israeli occupation, in being very clear in opposing and rejecting the Israeli occupation of the Palestinian people. I think achieving both is very important, and not being intimidated by the pro-Israel groups with the label anti-Semitism when you're against and rejecting the Israeli occupation. Ele diz que outro pré-requisito é você também ser contra esses grupos preconceituosos ou a favor da ocupação de Israel. Então, não apenas você não ser preconceituoso e racista, mas também ser contra quem basicamente. Okay, and I'll stop here. Thank terminou you. por aqui. Thank you, Dr. Khalid. Bom, como eu disse antes, a gente vai caminhando para o finalzinho. Eu tinha dito que as pessoas iam poder fazer perguntas. Então, eu tentei reunir aqui, organizar duas em uma, porque a gente já não vai ter mais tempo para mais. O Daniel comentou sobre essa necessidade que nós temos de dar um jeito nessa questão do Bolsonaro. É um presidente que, infelizmente, nós temos que, além de racista e xenófobo, mudou completamente nossa tradicional diplomacia e política externa, votou em várias questões pela primeira vez na história do Brasil contra a Palestina, inclusive sinalizando essa mudança da nossa embaixada para Jerusalém, o que acabou sendo rejeitado. Então, eu vou querer saber dos dois quais seriam as consequências para essa geopolítica do Oriente Médio se por acaso esse acordo se concretizasse de fato. E a gente tem uma outra pergunta que é da Basila Badawan, que gostaria de perguntar o que o que cada um de nós pode fazer de prático além da resistência para ajudar o povo palestino. So I was telling that Daniel commented on the need we really have in Brazil to get rid of a president who, in addition to being racist and xenophobic, are completely changed our traditional diplomacy and foreign policy, voting in several times against Palestine for the first time in our history, and even said that maybe could change our embassy to Jerusalem, which ended up being rejected, but it's a kind of threatening. So we try to find some questions here by the people who are watching us. And what are the consequences for the geopolitics of the Middle East if this deal of the century were to happen? And there's another one who was watching us
so ask about what common people, not movements, but each one of us could do in order to help the Palestinian people, despite to make something with Bolsonaro. But what common people could do to help the Palestinian people? So I will let this question to you both, and it's our last question. So we're going to the end. So I'll just be very brief on this. First of all, I think what everyday people can do, again, is educate themselves about the Palestinian struggle, educate their friends about it. O que as pessoas normais podem fazer para ajudar na causa da Palestina são se educar, buscar entender de verdade o que acontece. And to support the BDS struggle. E apoiar o BDS, né, Juliana? And if you have, a little cash to support the UN High Commission on Refugees, which has now been starved by the United States of very necessary monies to support people in the occupied territories. You really did not mean High Commission on Refugees. You meant the UNRWA. Yes, I'm sorry. Right. That is right. Thank you. E ele diz que também se de repente tiver um dinheirinho sobrando e que puder também enviar para os refugiados que estão numa situação difícil, às vezes passando fome, esquecidos aí pelos Estados Unidos. And what was the other part of the question, Juliana? I think there was another part that I missed. What is the future of the Middle East? Yes. Well, I mean, I think we've seen, we've seen since 1948 so many wars that have been fought, so many coups that have been supported by the West, related somehow to the Palestinian conflict. Ele diz que desde 1948 a gente pode ver que várias guerras que foram travadas, várias situações, elas se relacionam com a Palestina. And if we want peace in the Middle East, the Palestinian struggle must be resolved in a way that protects the rights of the Palestinian people. E se a gente quer realmente trazer a paz no Oriente Médio, a gente tem que fazer de um jeito que proteja os direitos do povo da Palestina. And this so-called deal of the century does not do that. E o dito acordo do século não faz isso. This deal guarantees more conflict, more suffering. Esse acordo ele garante mais conflito, mais sofrimento. And more war throughout the region. E mais guerra pela região. And so much is riding on a just resolution of this conflict. E o acordo não causa a resolução desse conflito. Thank you. So, Dr. Khalid, Yes. would you like to? Thank you. I think what the common people can do is either form coalitions or participate in coalitions that seeks justice for the Palestinians, justice really in the world. O que as pessoas podem fazer, normais podem fazer, realmente dar apoio a essas instituições que procuram ajudar o povo da Palestina. Indeed, I think utilizing social media and every opportunity to really highlight the violation of the human rights of the Palestinians by the Israeli occupation is another important thing to do. Outra coisa importante que pode ser feito é ajudar através das mídias sociais, né? A ajudar a divulgar
os fatos, né, verdadeiros. And making sure that pro-Israel groups do not get away with a false narrative that they have been peddling for a long time. E isso para assegurar que os grupos a favor de Israel não continuem com essa versão falsa da história que eles já estão levando há muito tempo. And as for the Middle East and what is the outlook for the Middle East, I think the question was if the deal of the century passes, how is the Middle East going to look like? I believe E ele diz que sobre o futuro do Oriente Médio, a pergunta seria se realmente o acordo do século, qual vai ser o que ele vai causar, se vai ajudar ou não. Before I continue, I want to apologize to you, Felipe, for making it difficult for you. I'm like a diesel engine. Once I get started, it's hard to stop me. You know, I mean, I might have a slow start, but once I'm warmed up and hot, then I keep going. That's okay. That's okay. Ele tá falando, ele tá se desculpando comigo de deixar difícil para mim às vezes, porque ele fala que se empolga, daí ele começa a falar e não para nunca. E aí fica mais difícil para mim. So that's okay. Indeed. And I really appreciate your patience. I think the deal of the century now, like I started by saying, is already implemented. Now they want to kind of get a stamp of approval on that deal by formalizing it. Então, o que ele está falando é que, na verdade, o acordo do século já existe, já está implementado, e o que eles querem realmente é só uma aprovação para isso. É só ter a aprovação. Right. Porque isso já existe, o acordo. But I cannot judge history by where I'm standing right now. I will judge history by what change I'm going to be able to make today in order for that history to be made. I am a participant in the making of the history by where I stand in that history. Ele diz que ele busca ver, ele quer ver a história, não do jeito que é agora o que aconteceu, mas do jeito da história, do que ele pode fazer para mudar, o que ele pode fazer em relação à história. Ele diz que ele não é só um espectador, ele é ele é um atuante, ele pode atuar na história também. I might not have said that properly, so I'm going to try again. What I'm trying to say is, like this week, we buried John Lewis, who was one of the heroes of the civil rights movement in the United States of America. Ele falou que dos heróis dos direitos civis da América, John Lewis, foi enterrado essa semana. Who was the youngest speaker at the speech at the mall, the famous speech at the mall by Martin Luther King, the I Have a Dream speech by Martin Luther King. He was the youngest speaker at that rally, at that demonstration in Washington, D.C. E ele diz que essa pessoa era a pessoa, o palestrante mais novo, a pessoa que falou mais nova do discurso do Martin Luther King, Eu Tenho Sonho. Yeah, he was 23-year-old when he gave the speech, and being the youngest speaker at that rally in Washington, D.C. in 1963. E ele foi a pessoa, ele tinha 23 anos quando ele fez esse discurso em 1963. I don't believe John Lewis, when he was giving that speech, thought that he was going to witness, when he was fighting for the very basic rights of African Americans in the United States, I don't believe he thought he was going to see in his lifetime a black president being elected in the United States. E ele diz que quando John Lewis deu esse discurso lá atrás, ele aposta que ele mal imaginaria que ainda na vida dele ele veria presidente negro, o Obama, nos Estados Unidos. Yeah. So today, if I take this and I project it on Palestine. E se ele projetar mais ou menos essa situação
no caso da Palestina, things might seem grim. The Israelis have the most powerful military in the Middle East. They control basically almost 100% of the land, and they have huge support from the West and from the United States. Ele diz que a situação, né, pode ser vista de maneira bem ruim por a Israel ter um grande poderio de exército, de armas e controlar muito do território, né? So if I'm going to go by what I see today, I will despair and I will see no hope in the future. E se ele pegar pelo que a gente vê hoje, ele diz que pode entrar em desespero e dizer que não tem esperança para o futuro. But I take inspiration from John Lewis, who was the youngest speaker at the march on Washington, D.C. I take inspiration from Nelson Mandela in South Africa. Mas ele diz que em inspiração com John Lewis, que foi quem fez esse discurso pelos negros da África lá atrás, baseado nisso. And Nelson Mandela in South Africa. E também o Nelson Mandela na África do Sul. Because when they were struggling for freedom of their people, hope quando eles estavam was not anywhere visible. Was the light at the end of the tunnel was not even there when they were struggling for the freedoms that they were struggling for. Ele diz que quando essas pessoas estavam lutando pela liberdade, nessa luta incessante pela liberdade do povo delas, eles também não conseguiam ver a esperança naquele momento e nem a luz no fim do túnel. So my call to the people in Brazil and really to people all over the world is you have to determine where you want it to be, your position based on the principle of freedom and peace and justice, not on who's in power and who is more powerful today and who is really in control today. My stance and my position and where I want it to be is going to have to be based on my principle and my conviction. Ele diz que o povo brasileiro, e não só do Brasil, mas do mundo, tem que decidir de que lado vai ficar, e essa decisão tem que ser baseada nos princípios da liberdade, da paz e do que é certo em si, e não em ver quem tem mais poder de controlar as coisas, quem tem esse poder, e sim nos princípios. And I'll end with this, that my call to the Palestinian people, really to the people of Brazil, is once again, educate yourself, participate in coalitions, and use the tools that are available to you, whether it is social media or anything else, to make sure that your stance and your position is going to be very clear and is not going to be intimidated by those who are more powerful than you are. E ele termina dizendo que, mais uma vez, o que a gente pode fazer para dar esse suporte mais uma vez, ele enfatiza que é a educação, ter uma boa educação, de realmente entender a história, entender os fatos, participar ativamente mais da política e as mídias sociais, né, para conseguir trazer a verdade à tona e não se basear no que a mídia diz ou as pessoas que conseguem manipular mais o poder. Thank you very much. So thank you, Dr. Khalid, and thank you, Daniel. Unfortunately, we need to end up our meeting here today. So I would again to thank you, Daniel. Thank you, Dr. Khalid. It was a pleasure and an honor for Jornalistas Livres to have you both with us today. And again, I leave here the invitation to count on you again if you can. So we appreciate it. Thank you so much. It's an honor. Thank you. It was an honor for us. Thank you very much. Yes, and I would like to thank our fellow translator too, Felipe. Thank you very much. Felipe. Thank you very much. Really. Thank you, Juliana. Thank you, Daniel. And thank you, Khalid. Thank you very all. much. Gente, muito obrigada a todos que assistiram.
que acompanharam, que mandaram suas perguntas. Infelizmente, o tempo é curto, a gente teve um pouquinho esse encurtamento do tempo, né, de fala, de pergunta, apesar que do trabalho tremendo aí do Felipe tentando acelerar as coisas para a gente. Então, mas acho que valeu. Muito obrigada a todos que estiveram acompanhando. A gente, como a gente disse, desde o outro boletim, a gente guarda as perguntas para poder usar também nas próximas oportunidades. Lembrando que o nosso próximo encontro do Boletim Palestina é dia 21 de agosto. I'm guessing obrigado means thank you, so obrigado, I guess. Yes, yes. Obrigado. I would say thank you again. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.